Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Lili Erlacha aqui do canal Cateleia Crochê e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês o passo a passo desse lindo trelho de mesa. Olha que lindo que ficou, gente. Eu amei. Eu fiz aqui, dá para vocês verem que eu fiz aqui o acabamento em bico russo, né? Que eu acho que ficou bem bacana, combinou super com a peça. Antes disso, antes de passar para o passo a passo, eu vou mostrar para vocês, vou falar para vocês as cores que eu utilizei aqui, né? Eu usei aqui nesse meio sobras do rosa mesclado e do verde, tá? Esse aqui eu tô usando o barroco, tá, gente? Mas aí você fica livre para usar o que você quiser. Pro corpo da peça eu usei branco, caramelo e esse rosé aqui, ó. É como se fosse um goiaba, na verdade, não é um rosé, é um goiaba, né? E ficou dessa forma, tá vendo? Olha que lindo que ficou. Para tecer eu usei a agulha 3,5 milímetros, tá bom? Aqui, gente, esse daqui tá medindo 90 centímetros. 90 centímetros aqui fica por 40, né? Na parte maior da peça. Não chega nem a 1 metro. Mas se você quiser aumentar, tá? Você pode ver que aqui são feitas em duas partes, é só você fazer mais motivos aqui, ok? Então, se ele ficou medindo 90, 95 centímetros, aqui é só você dividir, né? A peça fica, o motivo fica em torno de 40 centímetros completo, certo? Então, gente, ó, vamos começar logo essa videoaula. Tô ansiosa aqui para compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem, tá? Se você já tá gostando do que você tá vendo aqui, não deixe de se inscrever no canal. Ativa o sininho, tá? Para você ser notificada a cada novidade que for lançada aqui. E também, gente, fica à vontade para registrar nos comentários aí a sua experiência aqui conosco. Se você gostou, se você conseguiu fazer essa peça, tá bom? E vai ser um prazer interagir com você também através dos comentários. Não deixe de curtir e compartilhar, tá? Também é muito importante. Então, vamos lá para nossa videoaula, ela já vai começar. Olha, eu vou começar aqui com aquele rosa mesclado. Vou fazer aqui o meu anel mágico, ó, dou a voltinha aqui, ó, e segura a pontinha. Agora, pego a agulha aqui, ó, por dentro deste anel, passo. E vou fazer aqui, ó, 3 correntinhas, que equivale para mim a um ponto alto. Agora, eu faço 2 correntes de espaço, vou no mesmo lugar, ó, anel, volto dentro dele e vou fazer um ponto alto. 2 correntinhas, vou lá no anel novamente, outro ponto alto. 2 correntinhas, volto no anel, outro ponto alto. Aqui, eu vou fazer uma sequência de 8 pontos altos intercalado por 2 correntes. Olha, chegando aqui, fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Faço as 2 últimas correntinhas. Vou aqui fechar o meu anel, ó, tá aqui embaixo. Fecho ele. E agora, vou aqui, ó, na terceira correntinha, 1, 2, 3, vou inserir a agulha. Fecho aqui com um ponto baixíssimo. Ficando assim, a minha primeira carreira. Agora, aqui, eu vou na primeira correntinha, depois dessa que eu prendi, faço um ponto baixíssimo nela. E aqui, ó, daqui eu vou entrar dentro do espaço da correntinha aqui, ó, que fica entre os pontos altos. Vou fazer um ponto baixo e uma corrente, que vai fazer a vez para mim de um ponto alto. Volto no mesmo espaço, vou completar com 2 pontos altos aqui. Dessa forma. Agora, eu faço uma corrente de espaço, vou no próximo espacinho aqui, ó, de 2 correntinhas, faço 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, vou no próximo espaço de 2 correntinhas da carreira anterior, trabalho 3 pontos altos novamente.
E nós vamos fazer toda essa volta dessa forma, tá? Sempre uma correntinha de espaço entre a sequência de 3 pontos altos que nós vamos fazer em cada intervalo de 2 correntinhas da carreira anterior. Finalizando aqui, faço uma correntinha de espaço, a última, e vou aqui, ó, ponto baixo e correntinha na correntinha. Esse aqui faz a vez o ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo. E agora, eu posso cortar o meu fio e fazer o arremate. Eu puxo ele aqui pro fundo, ó, pro avesso. E vou aqui, ó, escondendo ele um pouquinho entre os fios, trazendo ele mais pro meio aqui, pra não ficar nessa parte do vazado. Essa partezinha aqui do espaço de uma correntinha. E aqui eu separo, ó, o fio em 2. Ele é um fio 6, então, eu separo 3 para um lado e 3 para o outro, certo? Faço aqui os 3 nozinhos, ó. Um nozinho para um lado, agora o outro eu faço pelo outro lado, ó. E o terceiro nozinho aqui, certo? Agora, é só cortar esse resto de fio e assim fica até a nossa segunda carreira. Nós vamos trabalhar agora com a cor verde. Eu tenho 2 tons de verde aqui, mas eu vou trabalhar com esse, porque eu acho esse daqui mais bonito. É porque ele é um pouquinho, o tom dele é um pouco mais claro, então acho que o acabamento vai ficar melhor. Então, aqui, ó, eu vou inserir, vou fazer um nozinho. Aqui. Pra gente começar. E aqui, ó, eu vou pegar esse nozinho. Vou passar ele aqui, ó, no meio de uma correntinha, nesse espaço. Vou passar ele pra cá, pro meu lado, e vou fazer uma correntinha pra prender. Agora, eu subo mais 2, certo? Agora, aqui, eu vou fazer o seguinte. Peraí que eu acabei pegando o fio errado pra fazer a correntinha. Eu peguei o fio de sobra, tem que pegar o fio do novelo, certo? Então, aqui nós vamos fazer uma correntinha que prende, já equivale à primeira, faço mais 2. 3 correntinhas que equivale ao primeiro ponto alto. Agora, eu vou laçar e vou fazer mais 2 pontos altos. Certo? Agora, aqui, preste bastante atenção. Eu vou fazer aqui 2 correntinhas de espaço. E neste mesmo lugar aqui, eu vou repetir mais 3 pontos altos. Vou fazer mais 3 pontos altos aqui. 1, 2, 3. Fazendo aqui um leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Agora, eu faço uma correntinha de espaço apenas. Vou aqui no próximo espaço de uma correntinha e vou trabalhar 3 pontos altos apenas. 1, 2 e 3. Uma correntinha de espaço, vou laçar minha agulha e vou saltar para o próximo espaço aqui, ó, de uma corrente. Eu vou saltar os 3 pontos altos e vou para o próximo espaço de uma corrente da carreira anterior. E aqui eu vou repetir o meu leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Ficando assim. Uma corrente de espaço, salto os 3 pontos altos de base, vou no espaço de uma correntinha seguinte, repito aqui os 3 pontos altos, somente os 3. Faço uma correntinha de espaço e vou saltar para o próximo espaço de uma correntinha, ó.
salto os 3 pontos altos, e aqui eu vou repetir o meu leque. Você notou aí que eu estou intercalando um leque com uma sequência de 3 pontos altos. E é isso mesmo que nós vamos fazer até nós fecharmos a nossa carreira aqui, certo? Vamos fazer assim, aí no final, eu vou ficar com um total de 4 leques, tá? E 4 pontos altos, sequência de 3 pontos altos, certo? A contagem tem que ficar assim. Nós fizemos aqui 8 sequências de 3 pontos altos na carreira anterior, com o rosa. Aqui nós vamos dividir essa sequência, fazendo 4 sequências de leques e 4 sequências de 3 pontos altos, certo? Então, assim, a gente vai fazer essa nossa carreira, cortar o fio e depois arrematar, porque nós já vamos trabalhar aí com o fio branco depois desta carreira. Olha, vou fechar aqui minha carreira junto com vocês, fiz a última correntinha, vou aqui na terceira correntinha do início, aqui que equivale ao primeiro ponto alto, fecho com ponto baixíssimo, corto o fio, e vamos arrematar. Trago aqui pro avesso, venho mais pro meio aqui, ó, dos pontos, para não correr o risco de aparecer no vazado de uma correntinha. Separo o fio. E faço os 3 nozinhos para arrematar. Olha, finalizei aqui a carreirinha com o verde, já arrematei o meu fio, até cortei os outros aqui de sobra. Eu só deixei esse fio aqui, ó, central, porque eu vou depois colocar uma pérola e eu uso esse próprio fio aqui para aplicar. Então, eu não cortei ele, certo? Agora, nós vamos trabalhar com o fio branco. Então, aqui eu já fiz o meu nozinho inicial. Eu vou aqui, ó, em um dos leques, eu vou inserir esse nozinho. Vou fazer aqui uma correntinha para prender, certo? E agora, eu subo uma, duas, que equivale ao primeiro ponto alto. Vou fazer aqui mais 2 pontos altos. Um e 2. Certo? Agora, eu vou fazer uma corrente, salto aqui os 3 pontos altos de base, e vou no próximo espaço de uma corrente, trabalho aqui mais 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, salto para o próximo, faço aqui mais 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, salto os 3 de base, vou aqui no espaço de 2 correntes, ó, do leque. E aqui eu vou fazer o seguinte: 3 pontos altos. Peraí, gente, que tem um bolozinho aqui na minha linha. Isso não é legal. 3 pontos altos, uma corrente. No mesmo espaço, 3 pontos altos. Uma corrente. E 3 pontos altos. Ficando dessa forma, certo? Agora, uma corrente de espaço, vou no próximo espaço de uma correntinha, trabalho 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, salto os 3 de base, vou no próximo espaço de uma correntinha, 3 pontos altos.
uma corrente de espaço, cheguei aqui novamente no próximo leque, tá vendo? Aqui nós fizemos essa sequência de 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos. Nesse leque aqui, nós vamos trabalhar o leque normal, tá? De 2 pontos altos, perdão, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Assim. Agora, uma corrente de espaço, saltos 3 de base, 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, saltos 3 de base, vou no próximo espaço de uma corrente, 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, cheguei no outro leque. Agora, aqui nesse leque, eu vou repetir no que eu fiz aqui do outro lado, tá vendo? Eu vou fazer aqui o que eu fiz aqui. Então, eu faço 3 pontos altos. Uma corrente, 3 pontos altos novamente. Uma corrente, 3 pontos altos mais uma vez. Ó, de uma ponta a outra, tá vendo? É igual. E aqui também vai ser igual, só que nós iniciamos só com a metade do leque. Então, quando a gente fechar a carreira, a gente vai completar esse leque aqui. Aí, vai ficar, ó, de ponta a ponta, um leque normal. E aqui, essa sequência de 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos. Agora, uma correntinha de espaço, vou completar a minha carreira aqui. 3 pontos altos. Uma corrente, 3 pontos altos. Uma corrente, vou aqui no outro leque, ó, fazer como fiz aqui do outro lado. Sempre rente, tá vendo? Sempre alinhado. E aqui eu vou completar o meu leque. Eu comecei aqui e só fiz a metade, 3 pontos altos, certo? 3 correntinhas que equivalem ao primeiro ponto alto e os demais. Agora, eu vou fazer aqui mais 3 pontos altos. Certo? Ficando assim. Eu quero fechar a carreira e permanecer aqui no meio desse leque. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer, dou uma laçadinha, vou aqui, ó, na terceira correntinha aqui. Peraí que ficou um pouquinho apertado. Dou mais uma laçadinha, fico 3 alcinhas na agulha e vou fechar elas todas de uma vez. Eu fiz aqui um meio ponto alto deitado, e assim eu permaneço no meio, tá vendo? Dessa forma. Agora, aqui, nós vamos iniciar a próxima carreira da seguinte forma. Eu já tô com a laçadinha na agulha aqui. Eu vou entrar no mesmo espaço aqui, ó, entre o leque, dou uma laçada, faço um ponto baixo. Uma corrente, que equivale aqui, para mim, ao primeiro ponto alto. Agora, eu faço aqui mais 2 pontos altos para completar. Leque em cima de leque. Uma corrente de espaço, vou saltar os 3 pontos altos de base, vou no próximo espaço de uma corrente, faço os 3 pontos altos, como na carreira anterior. Certo? Uma corrente, próximo espaço, 3 pontos altos. Uma corrente, salto para o próximo espaço de uma correntinha, faço 3 pontos altos aqui. Perdão, aqui não é 3 pontos altos, aqui é um ponto alto. Olha eu me empolgando aqui e ultrapassando. Aqui, gente, sempre que anteceder essa sequência aqui, ó, sempre que anteceder essa parte aqui, eu vou fazer uma correntinha de espaço e vou fazer um ponto alto sobre o último aqui dessa sequência.
que fica antes desse leque maior. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto em cima do último ponto alto dessa sequência. Faço uma correntinha, normalmente. Agora, nós vamos trabalhar sobre essa sequência aqui. Sempre que for no primeiro ponto alto, eu vou fazer um aumento. Vou fazer aqui 2 pontos altos no mesmo lugar. Os 2 restantes, faço um para cada um. Uma corrente de espaço, vou na próxima sequência de 3 aqui, ó, no primeiro eu faço um aumento com 2 pontos altos. Os 2 restantes, faço 2, um para cada de base. Uma corrente de espaço, vou para a próxima sequência de 3 pontos altos, ó. E aqui no primeiro, faço um aumento novamente. 2 pontos altos agora, um para cada dos 2 seguintes de base aqui. Entendeu a dinâmica? Dessa forma, sempre fazendo um aumento no primeiro ponto alto de cada sequência de 3, com intervalo de uma correntinha de espaço. Agora, aqui, ó, uma corrente de espaço, e também vou fazer como eu fiz aqui, antes de começar essa sequência grande aqui. Eu vou fazer um ponto alto no primeiro ponto alto aqui dessa sequência. Aqui foi no último, porque é o que tá perto desse leque maior. Então, aqui eu faço um ponto alto, uma corrente de espaço, vou para o próximo espaço aqui, ó, de uma correntinha, salto os 2 restantes de base, os 2 pontos altos de base, e faço 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, salto os 3 pontos altos de base, vou no espaço de uma correntinha, faço 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, e aqui, ó, é leque sobre leque. Aqui não vai mudar nada, tá? Então, aqui, a gente faz os 3 pontos altos. Esse leque, ele não vai mudar enquanto nós estivermos trabalhando aqui com esse fio branco agora, tá? 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, salto os 3 pontos altos de base, vou aqui no espaço de uma correntinha, trabalho 3 pontos altos. Por 2 vezes vai ser assim. Uma corrente de espaço, salto os 3 de base, vou no próximo espaço de uma correntinha, 3 pontos altos. Agora, aqui, eu tô nos 3 pontos altos que antecede esse leque maior. Então, eu faço uma corrente, vou aqui, ó, no terceiro dos 3 pontos altos e faço um ponto alto apenas. Agora, uma corrente de espaço e vou trabalhar nesse leque maior como trabalhamos no outro aqui. Então, aqui nós vamos fazer um aumento no primeiro, ó, são a sequência de 3 intercalados por correntinhas, uma correntinha de cada, né? Então, aqui, ó, no primeiro eu faço o aumento com 2 pontos altos. Faço um para cada de base, nos 2 seguintes. Certo? Agora, uma correntinha de espaço, vou saltar para a próxima sequência de 3, ó. No seu crochê aí, você vai conseguir visualizar melhor. Faço um aumento no primeiro, 2 pontos altos no mesmo espacinho aqui. Agora, nos 2 restantes, um para cada. Uma corrente de espaço, vou saltar para trabalhar nos últimos 3. No primeiro, faço 2 pontos altos. Nos 2 restantes, faço um para cada. Fechando assim a sequência do leque maior. Agora, faço uma correntinha de espaço, sempre que antecede e termina a sequência, a gente vai trabalhar com um ponto alto apenas sobre o último aqui
último ponto alto dessa sequência, e sobre o primeiro da seguinte. Ok? Sempre o ponto que antecede o leque, a gente faz dessa forma, tanto de um lado como do outro. Agora, uma correntinha de espaço e continuo trabalhando aqui, fazendo os meus bloquinhos de 3 pontos altos no espacinho de uma correntinha. Ó, tô chegando aqui para completar o meu segundo leque. Sempre vai ser 2 leques menores e a gente vai sempre aumentando gradativamente esse daqui, para dar forma ao nosso trabalho. E aqui, uma correntinha de espaço, eu vou completar o leque aqui para fechar a minha segunda carreira aqui com o fio branco. Fazer os 3 pontos altos para fechar. E aqui eu vou fechar da mesma forma que eu fechei a anterior. Vou laçar aqui, ó, a linha na agulha, vou entrar aqui na correntinha que fica sobre o ponto baixo, que equivale ao primeiro ponto alto. Laço novamente e passo tudo de uma vez agora, fazendo um meio ponto alto deitado. Certo? Próxima carreira. Aqui mesmo eu vou entrar, ó, no meio do leque, fazendo um ponto alto e uma corrente que equivale ao primeiro ponto alto. Trabalho 3 mais 2 pontos altos, com ponto baixo de correntinha ficar com 3 aqui. Uma corrente de espaço, salto os 3 de base, pontos altos, vou no espaço de uma correntinha. Vamos trabalhar os nossos bloquinhos. Bloquinhos de 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, salto os 3 pontos altos de base, vou no espaço de uma correntinha, o seguinte. Trabalho 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço, agora aqui, ó, nesse espaço de uma correntinha, nós vamos fazer 3 pontos altos. Nessa carreira. Certo? Porque aqui, se eu fizer um, vai diminuir, eu não posso fazer um somente, senão ele vai fuxicar. Aí, agora eu faço uma correntinha de espaço, vou saltar esse ponto baixo de corrente, vou no primeiro ponto aqui, ó, dessa sequência de 4 pontos altos e faço um aumento. Agora, nos 3 restantes, faço um ponto para cada de base. 1, 2, 3. Uma corrente de espaço, salto a correntinha de base, vou na próxima sequência aqui de 4 pontos altos, sendo que no primeiro eu vou trabalhar o aumento. Agora, um para cada ponto de base dos 3 seguintes, um ponto alto em cima de cada um deles que me restam aqui. Olha, trabalhei na segunda sequência. Agora, faço uma correntinha e vou trabalhar na terceira sequência aqui. Sempre no primeiro ponto alto dessas sequências aqui, deste leque maior, nós vamos trabalhar o aumento. E os outros, um para cada de base. Vai ser sempre assim, tá, gente? Uma correntinha de espaço, ó, vou saltar aqui a correntinha e o ponto alto sozinho. Vou trabalhar no espaço de uma correntinha. E aqui eu trabalho o grupinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço, salto os 3 pontos altos de base, vou no próximo espaço de uma correntinha repetir a minha sequência de 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço, salto os 3 pontos altos novamente, faço meu bloquinho de 3 pontos altos no espaço de uma correntinha seguinte. Agora, eu chego aqui, ó, no meu leque normal. Uma corrente e trabalho leque sobre leque normal. Ok? Aqui não tem mudança. 2 correntinhas de espaço e 3 pontos altos.
uma corrente de espaço, vou fazer os bloquinhos aqui novamente, tá vendo? Salto 3 pontos altos, faço os 3 pontos altos no espaço de uma correntinha, uma corrente de espaço, salto os 3 novamente. Uma correntinha de espaço, e aqui, ó, novamente eu estou no ponto alto que antecede o leque maior. Aí, agora, nessa carreira, é sempre intercalando uma carreira com um ponto alto, uma carreira com os bloquinhos, tá? Então, aqui, ó, na carreira anterior eu fiz um ponto alto, agora aqui eu vou fazer o bloquinho de 3. Uma correntinha de espaço, ó, salto ponto alto, a correntinha, vou na sequência aqui de 4 pontos altos, ó. Sendo que no primeiro eu sempre trabalho um aumento. Nos 3 restantes, um ponto para cada um deles. Uma corrente, vou saltar para a próxima sequência de 4, no primeiro faço aumento. Nos demais, um ponto para cada. Uma corrente de espaço, salto uma correntinha, vou aqui, ó, na próxima sequência de 4 pontos altos, faço no primeiro aumento. E nos 3 seguintes, um para cada de base. Tá, ó. Agora, aqui eu vou fazer como fiz aqui. Uma correntinha de espaço, salta a correntinha e o ponto alto sozinho, vou no espaço de uma correntinha seguinte e faço o bloquinho de 3 pontos altos. Tá vendo? É bem simples. Eu tô fazendo devagar, explicando a cada carreirinha, tá? Para ninguém se complicar na hora de fazer. Para você que já é avançada, segue o baile. Tá? Nós vamos fazer assim, ó. Agora, eu já vou na correntinha que antecede o leque comum. O último leque, no caso. Nós temos 2, né? Esse é o segundo. Faço uma correntinha de espaço, vou completar aqui agora o meu leque e fechar a minha terceira carreira aqui com o fio branco. Vamos fechar da mesma forma, uma laçadinha, vou na correntinha aqui que equivale ao ponto alto e faço um meio ponto alto deitado. Tá ficando assim, ó. Olha que legal, o formato já tá ficando bem evidente, né? Vamos lá, vou fazer mais uma carreirinha aqui com vocês, porque isso aqui é repetição, então não tem mistério. Agora, aqui, mais uma vez, ó, vou inserir no meio do leque, faço um ponto baixo, uma correntinha, equivale ao primeiro ponto alto, vou completar com dois pontos altos aqui, que é a metade do nosso primeiro leque aqui, certo? A minha linha tá brincando com os botõezinhos aqui da minha orquídea. Agora, aqui, uma corrente de espaço, salto os 3 de base, vou no espaço de uma correntinha. Vamos trabalhar aqui os bloquinhos. Até a última sequência de base aqui, ó, de 3 pontos altos aqui, que antecede o leque maior. Uma corrente de espaço e vamos seguindo fazendo bloquinhos. Sempre da mesma forma, ó, aqui, tô fazendo a minha última sequência de 3 bloquinhos, de 3 pontos altos, tá vendo? Cheguei aqui, ó, no último bloquinho, que antecede o leque maior. Faço uma correntinha de espaço e aqui, ó, no terceiro ponto alto de base, do último bloquinho da carreira anterior, do último ponto alto, perdão, da carreira anterior, nessa sequência de 3, faço um ponto alto apenas. Agora, uma corrente, vou trabalhar na sequência de 5 pontos altos que deixei na carreira anterior, sendo que no primeiro eu vou fazer aumento.
os 4 restantes, um ponto para cada. Uma correntinha, vou para a próxima sequência, tá vendo, ó? Sendo que no primeiro, eu faço o aumento. A cada carreira que nós formos acrescentar, nós vamos ter que fazer da mesma forma, aumento em cada carreira, sempre no primeiro ponto alto dessa sequência do leque maior. Tá, gente? Senão vai dar errado, nosso trabalho não vai tomar forma. Ó, fiz a segunda sequência, uma correntinha, vou para a próxima sequência, no primeiro ponto faço o aumento. E agora, nos demais, faço um ponto para cada um de base. Ó, fechei a sequência do leque maior, tá vendo? Agora, faço uma correntinha de espaço, salto a correntinha, vou aqui, ó, na sequência de 3 pontos altos, na primeira aqui, depois do leque, e no primeiro ponto alto eu vou fazer um ponto alto apenas. Uma correntinha de espaço, e vou aqui, ó, no próximo espaço de uma correntinha da carreira anterior, trabalhar o meu primeiro bloquinho aqui dessa sequência de 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, salto para o próximo espaço, 3 pontos altos, até chegar no meu leque. O leque normal agora. Certo? Uma corrente de espaço, leque sobre leque. Quando é o leque comum, é mais fácil, né? Na verdade, não é complicado, só precisa de um pouquinho de atenção na hora de fazer o nosso leque maior. Né? Para a forma do nosso trabalho ficar bem feita, a gente tem que prestar bastante atenção. Olha, veja como tá ficando. A forma fica bem visível, né? Então, vamos lá. Vou fazer essa carreira aqui mais com vocês. E é sempre repetição, até ficar do tamanho desejado, né? Vai ficar muito lindo esse trabalho, gente. Ele é simples, é um trabalho fácil de executar, mas que, assim, fica muito, muito, muito bonito. Ó, tô fazendo a minha última sequência de bloquinho de 3 pontos altos. Agora, eu faço um ponto alto, cheguei aqui, esse é o último bloco de base, lembra? Sempre que for o último bloco de base que antecede o leque maior, eu vou trabalhar um ponto alto aqui, ó, no último da sequência dos 3. Uma correntinha, aí eu trabalho no leque maior, fazendo sempre o aumento no primeiro ponto alto de cada sequência dessas aqui. Nós fizemos 5 na anterior, vamos fazer um aumento, vai ficar com 6, e assim vai subindo, aumentando a cada carreira acrescentada. Certo? Na anterior, nós fizemos 5, nessa eu aumentei o primeiro, então fico com 6. Uma correntinha de espaço e vou para a próxima sequência, sempre aumentando no primeiro ponto alto aqui. Não tem erro. Faça com calma. Ele é um crochê muito gostoso de ser feito. Qualquer coisa, qualquer dúvida, gente, volta o vídeo. Pode perguntar aqui no comentário. Eu tenho um prazer imenso em interagir com vocês através do comentário. Acho que isso é bem legal. Então, se tiver dúvida, pode chamar, que assim que eu ver, eu te respondo. Ó, tô fechando aqui a minha última sequência do leque maior. Certo? Faço uma correntinha de espaço, ó, sempre que for a carreira anterior, depois do leque maior, o bloco, nós vamos fazer essa com um ponto alto somente. Então, faço uma correntinha, aqui, como eu tô saindo da sequência do leque maior, eu vou no primeiro ponto alto. E faço um ponto alto. Quando eu estiver iniciando, eu vou no último ponto alto da sequência de 3. Uma correntinha de espaço.
no espaço de uma correntinha, trabalho 3 pontos altos. E assim, nós vamos seguir aqui fechando a nossa carreira. Pessoal, Cateleia Crochê, ele tá no Instagram, @CateleiaCrochê by Lilian. Ele também tem página no Facebook. Até no TikTok eu gosto de brincar, mostrar alguns dos meus trabalhos, porque lá também tem gente que aprecia. Então, você tá gostando do que vê, já me segue aqui no canal, faz a gentileza de ir lá no Instagram, no TikTok ou no Facebook, também seguir e acompanhar a gente lá. Lá vai ser muito legal também de interagir com você. E se você fizer esse trabalho por essa videoaula, faça a gentileza de postar a fotinha e nos marcar. Vai ser muito bacana e eu vou ter assim um prazer imenso em poder, só o fato de apreciar o seu trabalho e também compartilhar aqui na nossa rede o seu trabalho. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar e você também, tá bom? Então, gente, tá vendo? Eu cheguei aqui no último leque, vou fechar ele da mesma forma que eu tenho fechado até aqui, tá? E nós vamos fazer essa repetição aqui, o nosso trabalho, essa base aqui, é dessa forma, ok? Nós vamos fazer aqui até completar 6 carreiras, tá? Eu já tenho aqui 4, fiz com você 4 aqui, para não ter dúvida aqui quando antecede a sequência de leque maior. Então, me restam fazer 2. Deixa eu só conferir se é 6 mesmo. São 6 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Então, eu vou fazer mais 2 carreiras aqui, tá? E já volto com vocês pra gente dar continuidade da sequência aqui do nosso trabalho, ok? Então, pessoal, fiz aqui, ó, as minhas 6 carreirinhas. 2, 3, 4, 5, 6 carreiras no branco. Vou fechar aqui, ó, minha carreira com vocês. Faço 2 correntes. Como eu vou fechar aqui e vou arrematar o fio, eu vou, ó, salto aqui essa correntinha, tem um ponto baixo a correntinha, ao invés de eu fechar aqui com ponto baixíssimo, eu vou fechar no próximo ponto aqui, ó. Tá? Essa carreira que a gente vai fechar. Eu já até cortei o meu fio. Agora, ó, eu corto o fio, vou puxar ele pra trás aqui, ó, no mesmo pontinho que eu fiz o ponto baixo, eu vou puxar ele pra trás. E aqui atrás eu faço o arremate, certo? Como nós temos feito até aqui. Sempre no pontinho do meio, pra gente poder esconder ele bem aqui entre os fios, certo? Aí, fica dessa forma aqui a nossa peça. Pra fazer o tamanho deste que eu mostrei aqui no início do vídeo, a gente vai precisar fazer 2 iguais a esse, tá bom? Pra começar. Então, aí você vai fazer o segundo, você vai arrematar o fio e nós vamos trabalhar com o fio caramelo. Vamos fazer uma carreira igual, tá? E no primeiro completa aqui com o fio caramelo. Ó, vou fazer aqui o meu nozinho inicial. Vou inserir aqui, ó, no meio do leque, tá, gente? Aqui do leque. E vou fazer uma correntinha para prender. Agora, faço 2 para subir, que equivale ao primeiro ponto alto, e vou trabalhar da mesma forma que eu trabalhei essas carreirinhas aqui, eu vou trabalhar aqui, mais uma carreira, certo? Como não tem mistério, nós vamos fazer uma carreira completa aqui, nesse motivo, até o final, nessa cor aqui, caramelo, certo? Nós vamos continuar fazendo os aumentos aqui, normalmente. É uma carreira igual as que nós estávamos fazendo até aqui, certo? Só que nós vamos só trocar de cor, ok?
Então, como é um crochê que você já sabe fazer, você já fez até aqui, eu vou adiantando e volto quando estiver terminando aqui com vocês, certo? Olha, fiz aqui a carreira com caramelo na minha peça completa. Já arrematei o meu fio, já cortei, já escondi, certo? Agora, nós vamos fazer a segunda parte. No segundo que a gente lembra, nós temos que fazer 2 desse. Então, na outra parte, nós vamos fazer a mesma coisa, tá? A mesma coisa, só que com uma diferença. Eu já adiantei aqui, já até cortei o fio, mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu já fiz a outra peça e já fiz, ó, toda a volta do caramelo, como é igual, certo? Aí, agora, gente, nesse fio caramelo, a gente vai fazer a união das duas peças e fazer de uma peça só, das duas uma, tá? Então, aqui quando eu estiver fechando o leque, ó, sempre iniciando aqui com o leque, pra gente fechar com o leque, como iniciamos o que eu mostrei pra vocês aqui, o início dessa carreira. Ó, agora nós vamos fazer a união. Eu vou fazer aqui uma corrente normal, aí agora eu vou vir aqui, ó, no leque, em um dos leques, tanto faz a ponta, se é de lá ou de cá, tá? No leque, eu vou inserir aqui, ó, e vou prender com um ponto baixíssimo. Assim, certo? Dessa forma. Agora, daqui, eu vou fazer uma corrente e vou fechar a minha carreira. Aqui tem as 3 correntinhas, eu vou lá no ponto alto vizinho, ó, não vou fechar com ponto baixíssimo aqui, vou no ponto alto vizinho e faço um ponto baixíssimo. Aí, agora, você já pode cortar o fio e fazer o arremate. Vou fazer ele, trazer o fio aqui pra trás e arrematar ele aqui entre os pontinhos, ó. Ele vai ficar assim, ó, unido dessa forma, tá vendo? Ó. Aí, agora, a gente vai começar a trabalhar ele como uma peça só, porque ele virou uma peça só, certo? E agora, nós vamos trabalhar com o fio rosa, ok? Nós vamos agora fazer uma carreira com o fio rosa. Aqui, usando o fio rosa, nós vamos seguir o mesmo esquema, tá? É o mesmo modo. Então, eu vou aqui, ó, já inserir o meu nozinho aqui no leque da ponta, ó. Certo? Já vou inserir ele aqui. Faço uma correntinha para prender e 2 para subir, que equivale ao primeiro ponto alto, completo com 2 pontos altos aqui. Certo? Vamos seguir o mesmo esquema, uma correntinha de espaço nos vazados. Vamos fazer 3 pontos altos, tá? Da mesma maneira que nós temos feito até aqui, certo? Ó, chegando aqui, nós fizemos bloquinho na carreira anterior, nós vamos fazer só um ponto alto aqui, tá bom? Quando chegar aqui na emenda, eu vou voltar com vocês pra gente fazer juntos essa parte aqui, tá bom? Olha, quando chegar aqui na emenda, ó, o espaço de uma correntinha que antecede o leque que faz a união, eu vou trabalhar normalmente, tá vendo, ó? Aí, daqui, eu vou saltar pro próximo espaço. Eu vou saltar o leque, ó, os 3 pontos altos do leque, e vou no próximo espaço aqui e faço os 3 pontos altos, tá vendo? A transição de uma peça para outra vai ser sempre assim, certo? Enquanto nós estivermos fazendo essas carreirinhas de bloquinho, tá vendo, ó? Dessa forma. No mais, nós vamos trabalhar do mesmo jeito,
ok? Então, nós podemos completar essa carreira, como vocês sabem como que é, já tá tudo certo. Vamos completar ela e eu volto com vocês pra gente dar continuidade aqui. Olha, fiz aqui a carreira completa com rosa. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira igual, voltando a trabalhar com o branco, tá? Então, nós vamos lá, inserir normalmente, fazer a laçadinha inicial, como temos feito até aqui. Tá vendo? Esse trabalho, ele é bem simples, ele parece ser complicado, mas quando você vai ver, são pontos simples até o final, praticamente. O bico dele é um pouquinho mais elaborado, mas é bem tranquilo de ser feito. Ó. Vamos permanecer trabalhando do mesmo jeito. Vamos fazer o leque nas pontas, continuar fazendo os aumentos aqui na lateral. Aqui na emenda, nós vamos fazer igual, tá? Ó, no último espacinho aqui, ó, nós vamos pular. É como se aqui fosse um leque, tá bom? Então, nós vamos pular, ó, essa sequência aqui toda de 6 pontos altos na emenda e vamos fazer no próximo bloquinho. A emenda vai ser assim, certo? Então, não tem segredo. Então, como é igual, eu vou completar essa carreira também e já volto para dar início ao bico para fazer o acabamento da nossa peça. Olha, eu voltei aqui com vocês na emenda, só para mostrar para vocês, tá? Para não ficar nenhuma dúvida. Ó, eu fiz no último espacinho de uma correntinha aqui, normalmente, o bloquinho com 3 pontos altos. Agora, sem correntinha nenhuma de espaço, eu laço e pulo pro próximo, ó. Eu salto 6, a sequência de 6 pontos altos aqui, ó, e vou pro próximo. E aqui, eu faço o bloquinho de 3 pontos altos. Certo? Ficando assim. Tá vendo, ó? De um lado e do outro. A transição de um lado pro outro vai ser sempre dessa forma, ok? Olha, fechei aqui todo o meu contorno com o fio branco. Agora, nós vamos voltar a trabalhar 2 carreirinhas com o fio caramelo. Vou laçar aqui a minha laçadinha inicial. Gosto sempre de começar aqui no leque. Me dá mais direção. Então, entro aqui com a minha laçadinha, faço uma correntinha para prender. E aqui nesse mesmo espaço, eu vou trabalhar um ponto baixo. E agora, ó, para cada ponto de base, ó, eu trabalho um ponto baixo. As correntinhas aqui também, ó, tá vendo, ó? Nas correntinhas, ponto alto também, um ponto baixo para cada um deles. E assim nós vamos fazer até o final. Quando chegar ali na emenda, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer a emenda, tá bom? Não se preocupe, quando chegar na emenda lá, eu volto para mostrar para vocês como que nós vamos passar de um lado e pro outro, ok? Olha, chegando aqui na emenda, eu vou fazer o ponto baixo normal no primeiro bloquinho que antecede, ó, a transição de um lado pro outro. Aí, que nesses 2 que me restam, eu vou fazer, ó, um ponto baixo, vou reservar a laçada, a última, vou no próximo, reservo a laçada, ó, fiz os 2 que antecedem. Agora, eu vou fazer nos 2 próximos aqui, depois da transição, ó, reservando a última laçada também. Agora, mais um. Olha, fiz aqui 4 pontos baixos e incompletos. E agora, eu vou fechar todos de uma vez, ó. Vou laçar e vou fechar todos de uma vez só. É uma diminuição aqui. Simples, tá vendo? Agora, aqui no último ponto, ó, desse joguinho de 3, eu faço um ponto baixo normal. Fica dessa forma, ó.
Agora, eu sigo fazendo para cada ponto de base, sendo correntinha ou ponto alto, um ponto baixo para cada um deles, certo? Quando a gente chegar lá no leque também, aqui nós fizemos a diminuição, certo? No leque da ponta, a gente também vai fazer algo diferente, mas ao invés de diminuir, nós vamos aumentar aqui, tá bom? Então, quando eu estiver lá no leque da ponta, eu retorno. Olha, chegando aqui na ponta do leque, aqui nós temos duas correntes, certo? Nós não vamos fazer só 2 pontos baixos, então, nós vamos fazer 3, porque aqui é uma quina, certo? Então, se eu fizer 2, ela não vai ficar com o formatinho da quina certinho. E agora, tendo feito os 3 pontos, os pontos baixos nesse intervalo de duas correntes, vamos continuar aqui nosso trajeto fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, como temos feito até aqui nesta carreira, ok? Olha, fiz aqui toda a volta da minha peça com fio caramelo. Cheguei aqui no final, ó, aqui eu fiz uma correntinha que equivale ao primeiro ponto e um ponto alto. Nós estamos fazendo 3 nessa ponta, certo? Então, me falta fazer um ponto baixo aqui. Certo? Fiz uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha que equivale ao primeiro, né? E aqui é o segundo, falta completar com mais um. Agora, eu vou aqui, ó, na correntinha que eu fiz pra subir, e vou fechar o meu ponto aqui. Tá bem apertadinho, que foi o primeiro ponto que eu fiz. Aqui, fiquei com meus 3 pontinhos. Agora, aqui, eu vou subir 3 correntes, que equivale a um ponto alto, certo? Eu vou saltar aqui, ó, 1, 2 pontos baixos. No terceiro, vou inserir e fazer um ponto baixo. 3 correntinhas. Salto 1, 2 pontos baixos, no terceiro insiro, faço um ponto baixo. 3 correntinhas, salto 1, 2 pontos de base, no terceiro insiro e faço um ponto baixo. Mais uma vez, 3 correntinhas, salto 2 pontos de base, no terceiro faço um ponto baixo. Eu fiquei aqui com as 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto. E, na sequência, fiz 3 alcinhas de 3 correntinhas intercaladas por pontos altos. Agora, aqui, ó, eu vou fazer salto 2 pontos de base, no terceiro eu vou fazer um ponto alto. Agora, eu faço 4 correntinhas. E, no mesmo ponto de base, volto e faço outro ponto alto. Ficando um Vzinho, tá vendo? Dessa forma, certo? Deixa eu só virar minha peça aqui para facilitar. E aproximar um pouquinho a nossa câmera. Ó. Agora, eu vou saltar 1, 2 de base e vou no próximo e faço um ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntes, salto 2 de base e faço um ponto baixo. 3 correntinhas, salto 2 de base, 1, 2, no próximo faço um ponto baixo. 3 correntinhas, salto 2 de base, no terceiro faço um ponto baixo. Fiz a sequência novamente de 3 alcinhas de 3 correntes, certo? Agora, eu vou repetir o meu Vzinho. Salto 2 de base, no terceiro faço um ponto alto, 4 correntinhas, e volto no mesmo lugar fazendo outro ponto alto. Salto 2 de base e faço um ponto baixo, assim eu prendo o meu Vzinho. Vamos seguir fazendo assim até chegarmos aqui na emenda. Na emenda, a gente vai usar um pouquinho mais de espaço aqui para fazer o Vzinho, mas quando chegar lá eu vou te orientar.
Pessoal, cheguei aqui na emenda, ó. Até eu chegar na emenda aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 vezinhos. E aqui na emenda, ó, eu fiz duas sequências de duas alcinhas de 3 correntinhas, ó. Fiz duas. E cheguei no meio, ó, tô no ponto central. Aqui eu não vou fazer vezinho, tá? Aqui eu já vou pular direto. Vou fazer de novo mais duas alcinhas aqui na transição, ó. Faço as 3 correntinhas, salto 2 de base. E mais uma alcinha de 3 correntinhas. Certo? É assim que nós vamos fazer aqui na transição, ok? Aqui do outro lado também vai ficar do mesmo jeito, com a contagem de pontos como nós estamos fazendo. Aqui, então, eu vou fazer 2 alcinhas de cada lado aqui na transição e sigo normalmente daqui pra lá, fazendo, pulando 2 pontos, fazendo a sequência de 3 alcinhas e o pontinho V. Ok? Só na transição que nós vamos fazer somente 2 alcinhas de cada lado, certo? Então, assim, nós vamos fazer, agora é só seguir completar a volta aqui todinha. E adiante eu já passo a próxima sequência para vocês. Olha, fiz a volta completa. Olha como o nosso trilho tá ficando. Agora, ó, se você fez a contagem certinha, gente, não tem como dar errado, tá? Ó, eu fechei aqui, ó, aonde eu iniciei com 3 correntinhas. No mesmo espaço, coloquei um ponto alto e fechei com 4 correntinhas aqui pra completar o Vzinho que nós iniciamos, certo? Então, agora, nós vamos voltar a trabalhar com o rosa. Eu já fiz aqui, ó, o meu nozinho inicial. Eu vou entrar aqui, ó, no meio do Vzinho. E vou aqui... prender com uma correntinha. Prender o fio, certo? Aí, eu acabo subindo mais 2 pra completar um ponto alto. Vou até chegar ele pra cá um pouquinho, pra ficar bem no cantinho. Agora, aqui, como essas 3 correntinhas equivalem ao primeiro ponto alto, eu vou completar aqui com mais pontos. E nesse Vzinho aqui, que fica na ponta do nosso trabalho, nós vamos trabalhar aqui uma sequência de 11 pontos altos, contando com essas 3 correntinhas. Eu já tenho 1, então, me resta fazer 10. Tá? Todos no mesmo espaço, sem uma correntinha de separação. 11 pontos altos. Fiz aqui 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aproveito e escondo o fio, ó. Ele tá aqui. Tá vendo? 10, 11. 11 pontos altos. Certo? Ó. Agora, eu vou vir aqui, ó. Aqui tem as 3 alcinhas de 3 correntinhas da carreira anterior. Eu vou na primeira, insiro, faço um ponto baixo. E vou voltar a trabalhar as alcinhas, ó. Faço uma, vou no próximo espaço, faço um ponto baixo, faço mais uma, vou no próximo espaço, faço um ponto baixo. Na anterior, nós ficamos com 3 alcinhas. Automaticamente, a gente reduz e em cima eu fico com 2, nessa carreira aqui. Agora, nós chegamos aqui no Vzinho, ó, que fica no meio da nossa peça aqui, esses Vzinhos aqui. Aqui nós vamos trabalhar 9 pontos altos. Aí, nos demais Vzinhos, só no daqui, né, que eu vou fazer 11 pontos. Nos demais, eu vou fazer 9 pontos altos, tá? Então, ó, são dois Vzinhos que são
da ponta do nosso trabalho, certo? Então, nos dois nós vamos trabalhar 11 pontos altos. Aqui, nos outros, no decorrer da peça, nós vamos trabalhar 9 pontos altos em cada um, certo? Aqui eu já fiz 5, 6, 7, 8 e 9. Vou aqui, ó, no próximo espaço de 3 correntinhas da carreira anterior, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, no próximo espaço faço um ponto baixo, 3 correntinhas, no próximo espaço faço um ponto baixo. E chegamos de novo aqui no Vzinho, aonde nós vamos trabalhar 9 pontos altos, certo? Olha, chegando aqui na transição, nós temos 4 sequências de alcinhas, né? Então, nós vamos diminuir uma, vai ficar com 3, tá, gente? A gente vai fazer aqui normal. Aqui não vai ter, só vai ter as alcinhas, é a transição, como a gente fez na carreira anterior, tá ok? Então, nós vamos continuar fazendo só as alcinhas mesmo aqui, certo? Ó, tinha 4 no anterior, agora tem 3. Então, é dessa forma que nós vamos continuar fazendo, certo? Na próxima carreira que a gente fazer, que é a finalização, a gente vai ajustar isso aqui para ficar bem certinho, bem juntinho, ok? Então, vamos seguir aqui fazendo o nosso trabalho, que não tem como dar errado, tá? Nós estamos aqui a essa carreira e mais uma para a gente completar o nosso trilho de mesa aqui, certo? Olha, estou fechando aqui minha carreira, fiz aqui minhas 2 últimas sequências de alcinhas, e agora aqui, ó, fiz o meu último ponto baixo, vou vir aqui na terceira correntinha que a gente fez aqui, que equivale a um ponto alto. Eu vou prender com ponto baixíssimo. Já posso cortar o fio, porque eu vou trabalhar novamente com o fio caramelo. Corto o fio e arremato. Certo? Vou trazer ele aqui pra baixo. Já vou passar pra vocês o próximo passo. Depois eu faço os nozinhos pra arrematar. Eu vou inserir aqui, ó. Eu não vou trabalhar no leque principal, no leque da ponta. Eu vou fazer o bico a partir dele aqui, ó, na primeira alcinha, eu vou começar. Então, eu passo a minha laçadinha aqui. Vou prender ela com uma correntinha. Essa correntinha eu não vou colocar ela para substituir nenhum ponto, tá? Vou voltar aqui dentro e vou fazer um ponto baixo. Certo? A correntinha só fica por ficar aqui. Agora, eu vou fazer aqui 3 correntinhas, certo? Vou aqui no próximo ponto, ó, tô escondendo o fio aqui entre os meus pontos, tá, gente? E faço um ponto baixo. Dessa forma. Agora, aqui, eu vou trabalhar no leque, tá vendo? E nesse leque, nós vamos trabalhar de uma forma diferente, nós vamos fazer o bico russo. Então, eu vou aqui, ó, ao invés de eu vou trabalhar nesse ponto alto, mas ao invés de eu pegar ele aqui em cima, ó, eu vou pegar ele de trás pra frente, ó, olha aqui, ó, a agulha vai entrar aqui, ó, do lado direito e vai sair do outro lado dele aqui, ó. Aí, eu dou a laçada. Tá vendo? Agora, eu formo o meu ponto alto. Dessa forma. Agora, eu vou fazer 3 correntes e volto aqui, ó, no topinho do ponto alto, insiro a agulha, dou uma laçada e vou fazer aqui um ponto baixo sobre esse ponto alto que nós acabamos de fazer. E assim, eu formo um ponto picô. Tá vendo? Novamente, ó, laço, vou fazer o ponto alto em relevo. Isso se chama um ponto alto em relevo, tá? Agora, eu vou aqui, ó, no próximo ponto alto, eu vou insiro aqui, ó, do lado direito dele, ó. E saio do outro lado pra buscar o fio, ó, peguei o fio. Certo? Desse jeito. Agora, eu faço o ponto alto. Vou fazer 3 correntinhas.
Volto no topo do ponto alto que nós acabamos de fazer, insiro a agulha, busco a laçada e faço um ponto baixo, formando outro ponto picô, certo? Mais uma vez. Vou fazer um ponto alto relevo. Laço a agulha, ao invés de pegar aqui, eu pego do lado do ponto alto e saio do outro lado dele, ó. Dou a laçada. Fecho o ponto alto, subo 3 correntes, volto no ponto alto aqui, insiro a agulha e faço um ponto baixo, formando um ponto picô, tá vendo? Nós temos 9 pontos aqui. Então, nós vamos ficar com 9 pontos altos intercalado por 8 picôs. Sempre no leque vai ser dessa forma, certo? Então, vamos lá. Olha, formando aqui o nosso crochê russo, olha como que fica, gente. Fica muito legal, tá vendo? A bordinha vai ficar aqui dessa cor no rosa e em cima a gente vai fechar com caramelo. Fiz o último ponto aqui, ó. Agora, aqui nas alcinhas, vamos fazer um ponto baixo e uma alcinha somente. Certo? Ó. E já cheguei aqui no próximo leque, e assim nós vamos fazer até nós chegarmos lá na emenda. Eu volto com vocês, porque a gente vai fazer o fechamento da emenda para ele não ficar emborcadinho, tá bom? Olha, chegando aqui na emenda, nós vamos fazer uma diminuição, né? Para isso aqui ficar bem certinho no nosso trabalho, ó. Eu fiz aqui, completei todo o leque, e agora aqui eu vou fazer o seguinte: eu venho na alcinha de 3 correntinhas, faço um ponto baixo não completo. Vou na próxima alcinha, faço outro ponto baixo não completo. Vou na seguinte, outro ponto baixo não completo. Fico aqui, ó, com 4 alcinhas na minha agulha, dos 3 pontos baixos incompletos, e vou fechar todos de uma vez, todas as laçadinhas de uma vez. Ó, aí vai ficar assim, certo? Aí, agora, nós vamos direto para fazer o próximo leque, tá vendo? Para ficar bem bacana aqui essa emenda, de um lado pro outro. Então, ó, vamos aqui, vamos trabalhar agora normalmente o nosso próximo leque aqui do nosso trabalho, certo? Aí, agora, o próximo passo que eu vou mostrar para vocês... Eita, peraí que eu tô fazendo errado, tem que ser o ponto alto relevo. Agora, o próximo passo que eu vou mostrar pra vocês vai ser no leque da ponta aqui. Quando eu chegar aqui, eu vou voltar pra mostrar pra vocês como que nós vamos trabalhar nos leques que ficam na ponta do nosso trabalho, certo? Olha, chegando aqui no leque da ponta, já tem algo diferente aqui, porque são 11 pontos altos, certo? Nós vamos fazer normalmente o ponto alto relevo. A diferença aqui, além da quantidade de pontos, é que nós vamos fazer o ponto picô com 4 correntinhas, para ele ficar um picô mais alongado. Veja, um pouquinho mais alongado, certo? Então, a diferença vai ser essa. Além de ser a quantidade de pontos altos que nós vamos aumentar aqui, que nós aumentamos já na carreira anterior, nós vamos fazer aqui um picô com 4 correntinhas, certo? Ele vai ficar um pouquinho maior. E é esse o propósito. Esses da ponta, a gente fazer ele, além de ser a maior quantidade de pontos, a gente fazer um picô um pouquinho maior, certo? Então, é essa a diferença que nós vamos fazer aqui, ok? Nos demais, vamos permanecer da mesma forma por toda a carreira, tá bom? Sem mudança, certo? Ó, veja, ele vai ficar um pouquinho maior só, tá vendo? E é isso que nós vamos fazer aqui, ok? Olha, queridos, finalizando aqui nosso pico, a nossa última carreira. Ó, fiz o último ponto alto, agora eu vou aqui, ó,
no primeiro ponto baixo que nós fizemos ao iniciar a carreira. Vou prender com ponto baixíssimo. Já posso cortar o meu fio. Aqui. Vou trazer esse fiozinho para trás, para fazer o arremate. O arremate sempre igual, tá, gente? Escondendo esse fio aqui entre os pontos, ó. E fazendo os 3 nozinhos, tá? Então, gente, fazendo o arremate aqui, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a aplicação da pérola. Lá no centrinho da nossa flor. Lá no miolinho da nossa flor. Certo? Vamos lá, então, ó. Depois eu corto o excesso de fio. Quando nós iniciamos aqui, ficou uma sobra de fio, né? Essa sobra de fio aqui rosa. Então, nós vamos puxar essa sobrinha, mas nós não vamos puxar pelo miolo, nós vamos puxar aqui, ó, entre os pontos altos, ó. Eu vou puxar aqui. Ó. E aqui, eu gosto sempre de utilizar uma agulha mais fina para passar a pérola. Uma agulha 2 milímetros, 1,75. Deixa eu ver se eu tenho alguma que é a meu alcance. Olha, eu vou usar essa pérolazinha aqui, ó. Ela é uma pérola número 10 ou número 8, eu não tenho certeza. Eu gosto de pegar a agulha de crochê porque eu insiro ela aqui, ó, no buraquinho da conta e já uso o gancho dela para passar pro outro lado, olha, tá vendo? Já passou. Agora, é só na mesma direção voltar com esse fio lá para trás, tá vendo? Vou voltar com ele lá para trás. Certo? Tá vendo? Com o mesmo fio que eu usei aqui no início, eu vou fazer a aplicação da pérola. Agora aqui, gente, é só a gente fazer o arremate normal, tá? Ó, eu vou aqui, passar, vou desfiar o fio, ó. Aí, aqui eu vou dividir ele ao meio, né? É um fio 6, então 3 para um lado e 3 para o outro. E assim eu faço os 3 nozinhos para fechar. Olha. E com o mesmo fio eu já faço a aplicação da pérola. E também faço o arremate aqui do início do anel mágico, né? E fica assim, ó. Eu já fico com a pérola aplicada aqui no miolinho, tá vendo? Aí, assim, eu faço os 2. Fiz aqui deste lado também. E assim, gente. Depois a gente arremata os fios, mas a nossa peça ficou pronta. Olha. E aí, como que foi a sua experiência aqui fazendo essa peça conosco? Por favor, fique à vontade, registre nos comentários, tá? Vai ser um prazer poder interagir com você, tá? Eu sempre gosto muito dessa interação que tem através dos comentários, tá? Se você ainda não se inscreveu e gostou do que viu, gostou de ter comigo feito essa peça, não deixe de se inscrever, ative o sininho, assim você vai estar ajudando no engajamento do canal. E também, sempre que tiver um novo vídeo para compartilhar, um novo passo a passo, você vai estar recebendo aí em primeira mão uma notificação no seu celular. Certo, gente?
Também, se fizer essa peça por aqui, por favor, compartilhe e nos marque. Vai ser muito legal, a gente vai ter o privilégio de poder apreciar o seu trabalho também. E se você ficar à vontade, a gente também pode compartilhar o seu feito aqui nas nossas redes, tá bom? Então, por hoje é só, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!